Oi gente, eu sou Jusilene Rocha e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um top 7, onde eu vou indicar 7 clássicos da literatura gótica que eu já li. Mas antes de começar o vídeo, deixa logo seu like e se é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Cada uma das obras possui uma riqueza enorme de detalhes em suas complexidades e profundidade, mas nesse vídeo eu farei apenas breves resumos de cada uma das obras mencionadas. E agora vamos à primeira indicação. E a primeira indicação é O Castelo de Otranto, de Wallace Walpole. Essa é uma edição de bolso bem bonitinha da editora Escotilha. Se eu não me engano, essa edição é de 2019 e eu achei bem bonitinha, bem fofinha. Tem nas páginas aqui, ó, tem umas bordas escuras, né, as bordas pretas, que é para dar a impressão de profundidade, e é realmente isso que parece, né? Este livro é considerado o primeiro romance gótico. A história é sobre um príncipe que tenta manter a sua linhagem nobre através de casamentos, mas é atormentado por eventos sobrenaturais e maldições que assombram esse castelo. E se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião desse livro aqui, tem resenha aqui no canal. E agora vamos para a segunda indicação. Frankenstein, da Mary Shelley. Essa edição aqui é da editora Excelsior, ano de 2019. Ela é bem bonita também. Foi um box que eu comprei de clássicos. E aí veio com esses marcadorzinhos bonitinhos também. E então, a primeira edição desse livro foi lançada em 1818. A história segue um jovem cientista chamado Victor Frankenstein, que cria uma criatura grotesca através de experimentos com cadáveres. O romance aborda questões de ética científica, solidão e responsabilidade. E eu super indico que vocês leiam o livro, por mais que vocês já conheçam a história através de filme, animação e tudo mais. Eu recomendo que vocês leiam, porque é muito interessante a história original aqui da Mary Shelley. E a terceira indicação é esse aqui, Carmila, a Vampira de Karsten. Essa edição aqui é da Via Leitura, do autor Sheridan Le Fanu. E a primeira edição dessa história foi lançada em 1872. Carmila é uma história de vampiro que antecede a história do Drácula, né? Foi bem antes do Bram Stoker escrever o Drácula. O livro segue a narrativa de uma jovem, né, Laura, que se torna amiga de uma misteriosa mulher chamada Carmila. Tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem saber mais sobre o livro e a minha opinião, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a quarta indicação é Edgar Allan Poe. Eu trouxe para mostrar essas duas edições aqui que eu tenho, lindíssimos, da Dark Side Books, né? Ambos os livros têm vários contos e poemas, e esse aqui veio com um pôster. Não dá para emoldurar, mas é lindo. Edgar Allan Poe é conhecido pelos seus contos de suspense e terror, considerado o mestre do horror gótico. Suas histórias frequentemente abordam temas como insanidade, morte e terror psicológico, como é no caso do poema O Corvo e no conto O Poço e o Pêndulo. Eu tenho várias edições de Edgar Allan Poe, inclusive alguns contos são até repetidos, né? Mas eu não me canso de ler. Então eu super indico que vocês leiam Edgar Allan Poe em qualquer uma das edições que vocês consigam obter. E a quinta indicação é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. A primeira edição desse livro foi lançada em 1847 e é um dos romances mais emblemáticos da literatura gótica. A história é centrada nas relações turbulentas entre Heathcliff, que é o protagonista da história, a família Herschel, que é a família na qual ele foi adotado, né, na casa na qual ele viveu, e entre a família Linton. A história se passa em uma isolada casa nas charnecas inglesas e explora temas como paixão, vingança, amor e obsessão em um cenário sombrio e atmosférico. Desse livro aqui tem resenha aqui no canal também, se vocês ficaram curiosos para saber mais um pouquinho, né? Eu vou deixar o link aqui também na descrição. E essa edição aqui é de clássicos da Zaha, ano de 2016. E a sexta indicação é Drácula, do Bram Stoker. Essa edição aqui é da editora Excelsior, ano de 2020. E a primeira edição desse livro foi lançada em 1897, um dos romances de vampiros mais famosos de todos os tempos.
A trama segue o Conde Drácula, um vampiro que se muda para a Inglaterra em busca de novas vítimas, enquanto um grupo de personagens tenta detê-lo. Eu vou deixar o link da resenha desse livro aqui na descrição, que eu também já fiz resenha desse livro aqui. E agora vamos para o próximo. E a sétima e última indicação é O Fantasma da Ópera. Olha que lindo! Ah, vou ficar apaixonada por esse livro aqui. O autor é Gaston Leroux. E a primeira edição desse livro aqui foi lançada, acho que entre 1909 e 1910, eu não sei ao certo. Mas essa edição aqui é da editora Pandorga, ano de 2022, e ele veio um boxezinho, quando eu comprei, né? Veio essa caixinha aqui, ele veio dentro dessa caixinha. E veio também um pôster com a capa aqui, que é o rosto da Christine, que é esse aqui, né, que eu já emoldurei e coloquei aqui na minha parede. A história do livro é ambientada na Casa de Ópera de Paris e segue um misterioso fantasma que vive nos túneis da ópera e se apaixona por uma jovem soprano chamada Christine Daae. Este livro foi inspirado por diversos fatos históricos e combina elementos de romance, mistério e terror gótico. E eu vou dizer pra vocês que essa mistura deixou a história fascinante. Sem falar também que o livro é lindíssimo. Olha essa folha de guarda. Eu já mostrei, acho que no unboxing eu mostrei. Tem o índice, o sumário, né, com as partes da apresentação. Tem diversas ilustrações no interior do livro. Aí aqui no final, né, tem falando sobre desenvolvimento da capa, tem cartaz aqui de filme e tal. É lindíssima, né? E veio com fitilho também, que eu adoro quando vem esses fitilhos. É óbvio que eu li várias outras obras da literatura gótica, mas eu escolhi esses aqui para fazer o top 7. E já que estamos em outubro, no mês de Halloween, eu aproveitei para indicar essas obras de clássicos para vocês, né? Vai que vocês se inspiram em ler alguns desses aqui, ou pelo menos um, nesse mês de outubro. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um feliz Halloween para todos vocês, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!